Vamos lá. Dúvidas? Dúvida da lista. Você está trazendo F, né? Fzão é igual a F, bolinha, mapa a menos 1. Eu estou definindo esse símbolo como sendo esse aqui. Então, se a gente está trazendo alguma coisa de uma carta, ou uma coisa diferente, então a gente pode trazer uma noção de derivado como a gente conhece, para começar. Exatamente. Pode dizer que nossa carta tem derivado e a gente pode trazer de volta para a variedade. Isso é válido. Isso. Ou seja, você faz isso aqui, aí você tem uma F que leva em números reais aqui, né? E aí você tem a sua Fzão, que é igual a F bola φ menos 1. Ou seja, você pega esse ponto aqui, vem até aqui, calcula F e encontra aqui um ponto da reta real. Como é que eu faço para provar que alguma coisa não depende de carta? Alguma ideia, alguma sugestão? Eu não sei como começar. O que está sendo pedido? Então mostra que essa revisão será suave qualquer que seja a carta. O que é ser suave? Infinitamente diferenciada. Isso. E como é que eu faço para provar que alguma coisa não depende da carta que fala? Você calcula numa carta, calcula na outra e mostra que se vale para uma, vale para outra. Mas isso aí não é prova, sabe? Tipo, se eu provei para duas, eu não provei para todas. Vai ver, tem uma que não é. Como se você provou para... Quem disse que você provou para duas? Existe uma grande diferença entre você provar para duas específicas e você provar para duas quaisquer. Quando você prova para duas quaisquer, isso significa que você provou para todas. Por exemplo, f de x menor que 1. Aí você quer provar que isso aqui é válido, tá certo? Aí você fala, mas você só provou para x, você não provou para todos os números reais. Mas se eu provei para x e x é qualquer número real, significa que eu provei para todos os números reais. Como é que eu faço uma carta que... Como é que eu faço uma carta que ela pode ser qualquer carta, sabe? Ué, mas é fácil. Para você usar uma carta que é qualquer carta, basta você usar somente as propriedades mínimas da definição da carta. Se você não colocar nenhuma imposição extra na sua carta, significa que ela é qualquer carta. Como é que você faz para escrever x para qualquer real? Qual a diferença? Então, qual é a diferença? Você está com dificuldade de falar assim, como é que eu escrevo uma carta φ que é qualquer carta? Ou seja, como é que eu escrevo um símbolo que representa um elemento qualquer de um conjunto? Da mesma forma que você fala que x pertence aos reais. Isso aqui significa que quando você for avaliar qualquer coisa que dependa de x, você só vai levar em consideração propriedades genéricas de um número qualquer que é presente no conjunto dos reais. Se você usar, por exemplo, que esse número é positivo e provar alguma coisa, você não vai estar provando para qualquer real, você está provando somente para a classe de números pertencentes ao conjunto dos reais que são positivos. Entendeu? É a diferença entre provar para uma função específica, ou seja, você não vai provar para uma carta que tem assim, essa carta é igual, aí você dá uma forma funcional específica para ela. Não, você não vai fazer isso. Você prova para uma carta onde você vai impor que essa carta tem somente as propriedades que qualquer carta teria. Está definido na primeira aula. Uma carta tem que ser, né, tem que ter a transição entre as cartas, tem que trazer um aberto para um aberto e tem que ter transição entre as cartas diferenciável. É só isso. É o que está na definição, não tem segredo. Então, professor, baseado nisso, significa que para eu provar para todas as cartas, eu só preciso me basear de uma carta geral. Isso. Eu não preciso fazer, o que eu pensei em fazer seria, eu vou pegar uma carta, eu pego outra carta e eu vejo que eu chego no mesmo resultado usando cartas diferentes. Exatamente. Mas se você pegou uma carta qualquer, ou seja, você pegou um x qualquer e um y qualquer, e você provou se vale para x, vale para y, significa que vale para qualquer x e y. E como você não especificou nada mais particular do que simplesmente x pertence a R, significa que vale para qualquer dois números reais. Entendeu? É essa a ideia. É só uma questão de costume.
Vocês não estão acostumados a fazer um certo tipo de raciocínio. Tá? Não é porque é diferente do que vocês estão acostumados. Vocês só tem que pegar aquilo que vocês já sabem fazer e ampliar para vocês aplicarem num contexto mais abstrato, mais genérico. Uma dúvida que eu tenho, não sei se não tem mais dúvidas. O pessoal quer discutir exercício da lista, então se você tiver... É exatamente da lista. O que acontece? Na questão 2, o senhor define uma variedade que ela é basicamente o círculo unitário, é o que a gente já falou nas outras aulas. Aí tá, quando eu for desenhar minha variedade, a gente sempre faz essa forma nada geométrica, essa uma forma qualquer. Geométrica ela é, só não é... A gente faz isso. Só que nesse caso, o senhor falou que a variedade em si é um círculo unitário. Está escrito nessas palavras. O círculo de raio unitário pode ser definido como S1. E aí depois o senhor fala, prove que S1 é uma variedade diferenciada. Não me importo por enquanto com a questão de diferenciabilidade. Só quero saber se a hora que eu for desenhar essa variedade para fazer esses mapinhas, eu faço uma redonda ou não. Circular ou não. Vai facilitar a sua vida se você fizer ela num formato geométrico que você já tem intuição. Então, se você fizer o círculo, é bem fácil. Perfeito. Foi como eu fiz, né? Todas as vezes que eu estava discutindo isso, eu fazia o círculo e eu posso falar, um aberto do círculo é isso aqui, por exemplo. Ou um aberto é esse aqui. E eu posso mapear esse cara aqui localmente no R. Eu falo que esse ponto aqui eu desdobro para cá, esse ponto eu desdobro para cá. Você pegar um círculo, uma linha que você amarrou e fez um círculo, você corta essa linha e ela vira uma reta. É só isso, é um tipo de mapa. Claro que existem outros tipos de mapa, esse aqui é só um deles. Só no aberto. Esse objetor, você tem que ter o caminho de vida. Isso. Eu tentei fazer uma tenteta, isso daqui. Eu estou no caminho certo, isso daqui daqui eu defini os abertos e tal. Tem que ver essa função que você definiu, eu não sei se ela faz sentido, porque... você está no círculo unitário, tudo bem. Tá. Assim, você está só botando um passo extra que vai complicar a sua vida, mas não tem nenhuma necessidade. Porque você está acostumado a pensar em círculos e ângulos, você está querendo tirar um ângulo, mas se a sua projeção é para um x que está entre -1 e 1, é claro que aquilo ali você pode aplicar um inverso da cosseno naquilo, mas não ganha muita coisa, mas não está errado também não. Mas assim, pessoal, digam se vai ser útil para vocês dissecar esse primeiro exercício, porque eu acho que ele estava tendo mais dificuldade, que era... Eu dou essa função aqui, que é uma representação local da minha função, ou seja, é uma certa função f, que eu vou especificar ela numa carta, tá certo? E aí eu pergunto o seguinte, a pergunta é, provar que se essa função for diferenciável numa carta, vai ser diferenciável em todas? Então. Oi? Você não importa a carta, é diferenciável, mas é um... Tudo bem, exatamente. Então o primeiro passo é realizar isso, né? Que a minha pergunta pode ser refraseada assim. Se essa f é diferenciável numa carta, ela vai ser diferenciável em qualquer outra, tá certo? Bom, então, se ela é diferenciável, significa que se dn f1 d x mi n existe, claro, tem todas as combinações mais complicadas aqui, né? O certo seria eu fazer uma coisa assim. Del x mi 1, del x mi 2, del x mi n. Todo mundo entende essa notação aqui? Claro que se eu botar todos os mi's iguais ao mesmo número, isso aqui simplesmente é a enésima derivada de f em relação à miésima coordenada. Isso. Oi? Entrada. Isso. Então, se isso existe, para qualquer n e escolhas de mi's, tá? Então, del n f2 del x. Eu vou botar y, tá? Nossa,
Vou botar assim. X é coordenada na carta 1, tá? Então vou botar x2, mi1, del x2, mi2, del x2, mi n. Então, existe. Então, você precisa provar que se isso existe, então isso existe. Se você está tentando provar uma coisa que é uma cláusula, consequência, então você precisa dizer que, supondo isso verdade, ou seja, essa expressão existe, você basta provar que essa expressão existe. Mas você já sabe fazer isso. Porque você sabe reescrever essa expressão em termos dessa expressão aqui. Porque você pode escrever que f2 de x2, né, você pode escrever ela colocando aqui a transição entre cartas. Então, isso aqui pode escrever como f2 de φ2 bola φ1. E esse cara aqui, a gente geralmente tem escrito isso aqui como x2 de x1. Certo? Ou, na verdade, o que a gente quer é o contrário, né? A gente quer escrever aqui o 1 em termos do 2. Então, esse cara aqui fica assim. 1, 2, 1, 2. E esse aqui é menos 1. Tá certo? Aí vai ficar assim. 1, 2. Tá certo? Fazendo isso, você pode calcular esse cara aqui explicitamente. É simplesmente uma questão de regra da cadeia. E mostrar que a condição para esse cara existir vai ser isso aqui ser verdade e essa função aqui, φ1 bola, φ2 menos 1, também poder ser diferenciada n vezes. Derivada parcial, cara. Derivada parcial é uma relação. Como é que você escreve D2, digamos, uma f de x e y? É isso aqui, cara. Você nunca tinha visto isso? É só isso, mas, bom. Tá certo? Então, é simplesmente montar o que está sendo pedido. Então, sabe montar agora, eu começo a entender mais. É uma grande sacada, que eu posso trazer uma carta para outra. Isso. É uma ótima dica. Mas isso eu falei inúmeras vezes. Sim. Mas Às vezes eu falo. Falando é diferente de eu pensar sobre. Exatamente. Mas é por isso que eu falo para vocês a importância de fazer exercício. Porque eu falo, mas só vai colar na cabeça de vocês se vocês pensarem antes. Isso. Ficou mais claro? Alguém mais tem pergunta sobre isso? Mais alguma coisa da lista que vocês queiram perguntar? Aquela coisa, a mesma coisa assim, né? Aí isso responde a pergunta. Elas não podem atravessar uma na outra. Não, porque a derivada, se você quiser representar graficamente de forma precisa, não pode, porque a noção é de que aqui a tangente é a mesma. Oi? Elas podem, essa aqui pode voltar, passar por aqui, tanto faz. E tem uma questãozinha, mas eu acho que eu meio que sei a resposta já, mas eu queria ouvir o senhor. Nessa mesma questão, na 3A, o senhor dá pra gente um certo V, e eu acho que o senhor está se referindo
é a classe de equivalência das curvas lambda. E aí o senhor dá um R, escalar, multiplicar e devolver. É P. Acho que o senhor só quer dizer que pode ser qualquer P, né? Por isso que o senhor omitiu o P nesse P. Talvez eu já esteja falando de campo vetorial. Porque é um assunto que eu vou entrar daqui a pouco. Porque VP é uma derivação ou uma classe de equivalência que vive num ponto P. Mas existe um outro objeto que a gente vai usar muito, que basicamente a gente usa na física o tempo todo, que é um campo vetorial. Ou seja, para cada ponto P, agora qualquer da variedade, eu tenho um único vetor associado. Então eu tenho um espaço vetorial em cada ponto, só que agora em cada ponto do espaço, além do espaço, em cada espaço vetorial eu escolho um vetor específico. É basicamente um campo elétrico, né? O campo elétrico é um espaço vetorial em cada ponto. Em cada ponto, o seu espaço tridimensional normal, em cada ponto do espaço eu tenho um espaço vetorial, que é o campo elétrico no ponto X, e aí eu dou um vetor específico, é o valor do campo elétrico naquele ponto. Certo? Mas eu acho que no exercício a gente está falando sobre o espaço TPM ainda. Ah, é? Ah, então eu posso ter esquecido de botar o P. Pode ter sido um typozinho. Se o senhor esqueceu de colocar o P dentro, na A, o senhor também esqueceu de colocar na B. O senhor quer ver? Deixa eu ver aqui. Eu já não sei para onde ir. Vocês estão querendo saber da 3? 3A mais especificamente. Tem um RV. Tá faltando. Quando o senhor enviar a nossa, o senhor pode corrigir. Tá faltando essa sim. ano passado talvez seja isso. O senhor já corrigiu, na verdade, às vezes como tem no ano passado. Não, eu já enviei no Classroom, mas é a mesma, então eu vou dar uma olhadinha. Tá? Mas assim é uma falha só. Mas então eu posso considerar que é um VP ali? Eu estou sempre falando de VP. Eu estou sempre falando de um ponto, de um específico espaço tangente, né? VPM. Agora, aí tá, o senhor definiu que se eu pego um escalar R e multiplico por essa classe de equivalência VP, eu posso chamar VP como uma classe de equivalência, né? Tá. Por essa classe de equivalência V. Se é TPM, é classe de equivalência. Se é D de dado, PM, aí é derivação. Tá, perfeito. E uma coisa, depois o senhor abre o full X e coloca a coisa dentro. O senhor só está querendo dizer que. Me explica o que eu escrevi. Tá, RV é igual, abre colchetes, finalmente, bola, RFI, bola lambda. E tem RFI? RFI é que parece que um parênteses Não, agora. é Φ menos 1, bola. Abre parênteses, RFI, Ah, tá. bola lambda. Isso. Fecha, e eu talvez tenha falado errado, não é colchete, quadradinho? Quadradinho é a classe de equivalência. Isso aqui é chaves. Colchete, isso. Era assim que você respondeu. Isso aqui é a classe de equivalência. Ou seja, a classe de equivalência dessas curvas aqui. Eu não posso só ficar jogando esse R todo pra fora e identificar que aqui sobra vai ser um D, né? Seria bem legal se eu pudesse fazer isso. Mas é isso que você tem que provar. Você tem que provar que isso, né, Bom, na verdade, é a definição disso que você está falando, né? Eu, na verdade, só queria saber se existe uma propriedade na qual o escalar ele pode sair das funções ali. Porque eu acho que na prática, as funções que eu conheço é muito esquisito, né? Uma f de x e aí colocar o r para fora da f de x. Mas aqui é a mesma questão que aconteceu para a gente provar a soma, tá certo? O que você vai fazer aqui é que você tem que lembrar que o colchete te diz sobre a classe de equivalência. E a classe de equivalência tem as duas condições, aquela que passa por P, mas isso aqui já está resolvido, né? E aquela questão de você ter a derivada equivalente. Quando você calcula a derivada, vai estar a regra da cadeia. E a regra da cadeia tira o R de dentro do argumento. É isso que faz com que a coisa funcione. É o mesmo truque de antes, tá? Aqui eu estou usando o meu φ de P igual a 0, né? Está dito isso no exercício? Não.
Não está dito isso? Ele está pedindo para provar que para cartas diferentes vai dar o mesmo resultado. E aí eu fui só abrindo uma coisa que eu abrindo ali. Por exemplo, eu considerei que phi bola lambda vai me dar o phi de p. E aí eu considerei o phi menos 1 bola r de phi de p como só rp. É um pensamento correto? RP não existe, né? Não, R vezes P. Então, não existe vezes P. Mas quando você aplica uma φ menos 1 na φ de P, você tem o próprio ponto, né? Não. P. O ponto é, isso aqui é um número, né? É, φ de P. Então, esse negócio aqui é uma coordenada, né? Aqui, botar, é a função L de um certo t qualquer. Né? Ou seja, esse cara aqui é a curva, que eu vou chamar na carta de L, tá? E isso aqui me traz um ponto da variedade para a carta, ou seja, esse cara aqui é uma sequência ordenada de números. Esse cara aqui, né? Isso aqui, para um tempo fixo, me dá um elemento de Rn, ou seja, esse cara aqui pertence a Rn. Eu não preciso trocar a variável, não posso dizer que isso daí é a Não, sim. φ aplicada no ponto P? Porque daí eu Pode sim. Esse cara aqui fica. O problema é que, é o que eu falei para vocês. Eu teria que ter. Eu preciso escrever isso aqui eu preciso adicionar que isso aqui é uma escolha no enunciado, porque senão isso aqui não está certo. Quando eu dei na aula para vocês, eu fiz corretamente. Eu peguei esse cara aqui, ó, e fiz o seguinte. Esse cara aqui, eu botei assim, ó, φ bola lambda menos φ de p, mais φ de p. Tá certo? Porque aí quando o seu t for zero, esse cara aqui vai dar φ de p, vai dar p, vai dar φ de p menos φ de p, que é zero, e aí esse cara aqui vai fazer com que a curva passe pelo mesmo ponto. Porque isso aqui vai dar zero, aí vai dar φ menos 1 desse cara aqui, ou seja, essa nova curva, que é a curva multiplicada por um escalar, passa pelo mesmo ponto P quando t é igual a zero. Tá certo? É porque o livro, se você pegar o livro do Aishan, ele faz essa escolha de partida aqui. Mas a primeira vez que eu dei esse curso, eu fiz essa escolha aqui e os alunos ficaram confusos, achando que... Lembra na primeira discussão da nossa aula? Basta provar por uma carta qualquer? Como aqui eu não estou provando por uma carta qualquer, eu estou provando por uma carta que tem uma certa característica, os alunos achavam que a prova não era geral. Aí eu falei, então para eles não se confundirem com isso, eu vou fazer a fórmula mais geral. Só que a fórmula mais geral é mais chata, é mais complicada, porque você precisa colocar esse pedacinho aqui e esse pedacinho aqui, para que essa curva, só o miolinho aqui da caixa de equivalência, para que essa nova curva, digamos, chamar essa nova curva de... Ela já tem nome, né? RV? Não, isso. Essa nova curva aqui... Não, esse nome não é bom, não. Vou chamar de lambda linha. Essa nova curva lambda linha, né? Ou melhor, R lambda, passe pelo ponto P, na hora que o T for igual a zero. Então, basicamente é o seguinte, pessoal. Ó. Quando a gente definiu soma de curvas, a gente fez assim. A gente queria, fundamentalmente, a gente quer a classe de equivalência associada à soma de curvas, porque a classe de equivalência é bem definida, enquanto a soma de curvas depende da carta. Então a gente botou lá, soma de sigma mais, a gente fez assim, sigma mais ρ, somada às curvas na carta 1, a gente definiu como sendo φ1 menos 1 de, aí não pode botar bola, não pode, tanto faz, tá? De R de t mais ρ de t menos φp. Tá certo? Ou seja, vocês concordam que isso aqui é uma nova curva? Se eu calcular essa curva aqui, né,
no tempo zero, isso aqui vai ficar assim, ó, φ1 menos 1 de... Esse cara aqui em t igual a zero vai ficar φ de p. Esse aqui vai dar φ de p. E esse aqui já é constante, menos φ de p. Portanto, isso aqui vai ser φ menos 1. Aqui tem 1, aqui tem 1, aqui tem 1, aqui tem 1. Isso aqui vai ser p. Tá certo? Então, você concorda que essa nova curva, pelo menos, passa pelo mesmo ponto? Você concorda que a curva passa pelo mesmo ponto? Beleza. Qual a dúvida? A minha dúvida é, eu não entendo a diferença porque o que você está falando com o que eu falei antes. O que você falou antes? Considerando φ dólar lambda como um φ de p e podendo fazer a menos 1 dessa φ de p e dando p. Só que multiplicado pelo escalar r. Então, o problema é que na outra circunstância, se você usar outra fórmula, você vai encontrar φ1 menos 1 de p de r vezes φ de p. E você não sabe quanto é que é isso. Porque esse cara aqui é um novo ponto no seu Rn. Esse cara aqui não é o ponto do Rn, ou seja, ele não é o φ de p, isso aqui não é p. Não existe RP. É isso que eu estava falando. Aí, como você falou RP, eu estava tentando te mostrar justamente o análogo que a gente fez para a soma. Então, veja, o que acontece aqui no caso da multiplicação por escalar é que você define que R lambda é uma nova curva. Tá certo? Essa nova curva ela vai ser definida assim. Φ, nova curva sobre carta 1. Tá? Φ1 menos 1 de φ r de lambda menos φp, um aqui, menos mais φ de p. Tá? Isso aqui é uma nova curva, tá certo? Aí você pode calcular quem é essa curva quando o tempo for igual a zero. Então, vai ficar aqui lambda 1 em 0 vai ser igual a φ1 menos 1 de R, que multiplica φp menos φp. Tá vendo? Para não ter aquele problema de não saber quem é aquele valor, eu botei esse cara aqui justamente para dar zero, o termo tem R. E agora tem mais φ de p. Só que como esse cara corta com esse, vai dar φ1 menos 1, calculado em φ1p. Aí isso aqui é p. Tá? Então o que eu fiz? É o mesmo truque. Só que você prova facilmente que essa curva aqui, ó, depende da carta. Essa curva aqui, ó, eu botei 1 no lugar errado. Aqui. Essa curva depende da carta. Aí você fala, mano, para que serve essa curva se ela depende da carta? Não tem nada a ver com a variedade. A questão é que, da mesma forma que a soma, a curva depende da carta, você prova que a classe de equivalência da curva sigma mais ρ com a carta 1 é a mesma classe de equivalência, por incrível que pareça, da ρ mais sigma sobre carta 2 qualquer. Como isso é igual a isso, esse procedimento de somar curvas ele não é bem definido para criar novas curvas, mas ele é bem definido para criar novas classes de equivalência. Então a gente usa isso para definir soma de classes de equivalência. A mesma coisa aqui. Isso aqui é um procedimento que ele é mal definido para definir uma nova curva, porque depende da carta. Mas quando você tomar classe de equivalência, basta você provar que a classe de equivalência de ρ lambda sobre 1 é a mesma classe de equivalência de ρ lambda sobre 2. Tá certo? Ou seja, esses caras aqui estão bem definidos. Agora você sabe o que significa multiplicar uma curva ou um vetor por um escalar. Porque isso aqui agora é bem definido. Tá certo? Eu provei isso em sala e eu deixei isso para vocês provarem na lista de exercício. Tá certo? Vocês podem ou não, se vocês quiserem, pode fazer a versão mais simples, que está no Einstein, que é provar isso supondo que esse cara aqui é o vetor zero. Porque aí tudo fica mais fácil.
E o grande truque que faz com que isso aqui funcione é que por mais que o R apareça dentro de uma função que possa ser potencialmente bem complicada e não linear, a regra da cadeia que você ganha com a derivada tira de dentro do argumento R. Por isso que quando você calcular esse cara aqui, vai aparecer R dos dois lados e você corta. Então você mostra que esse cara é equivalente a esse. Entendeu? Mas só para entender 100%, você vai escrever então essa RV pra gente. Vou. Tudo bem, pessoal? Mais dúvidas? Uma coisa mais técnica, quando tem um mapa Quando tem o mapa Φ1, eu confesso que eu não entendi sua pergunta. A gente supõe que entre o aberto da variedade e o aberto de Rn, o seu mapa é 1 para 1. Portanto, tanto a função quanto a sua inversa existem tão bem definidas dentro dos abertos. Então, indo da variedade Da variedade para o Rn e do Rn de volta, os dois são mapas bem definidos. E você falou que das propriedades mínimas de um mapa, na primeira aula, tem até algumas coisas aqui anotadas, mas eu não escrevi, tipo, essas são as propriedades básicas de uma carta, de um mapa. Então, para mim também eu vi, você pode colocar aí. Quatro. É a definição da variedade, né? Você tem uma variedade, aí você tem um conjunto de abertos, e esse conjunto para cada um desses abertos você tem um mapa um mapa que mapeia esse aberto no aberto de Rn. É só isso. Aí esses caras são mapas contínuos e a interseção deles, das cartas, e, portanto, vou botar aqui, uma variedade. Geralmente, a variedade é um conjunto mais um conjunto de subconjuntos e cartas e mapas, tá? Onde eu vou chamar esse cara aqui de carta e esse de mapa, tá? Onde essa nomenclatura varia de autor para autor, tá certo? Esse I aqui, tá? É um elemento de um certo conjunto de índices aqui. Por exemplo, no caso da S1, a gente viu que a gente pode fazer com 4 cartas, por exemplo, aqui, tá certo? Então, isso aqui são as cartas, você pode ter N cartas aqui, cada carta vai ter um aberto, e um mapa, tá certo? E aí você tem a seguinte propriedade, Φ I leva UI em Φ I de UI, que é um subconjunto de Rn. Tá certo? I Φ I é e Φi é injetora e sobrejetora. Mas, pessoal, o livro tem todas essas informações também, tá? Não sei se vocês não estão acompanhando pelo livro também, se vocês leram, mas essas coisas que eu estou falando para vocês, o livro fala também de uma forma bem diferente e dá muito mais informações. Tem uma condição a mais, significa que esses mapas aqui, eles são abertos, eles são contínuos, tá? Aí você pode perguntar como é que se define continuidade entre um conjunto qualquer e um subconjunto de Rn. Aí vocês precisariam estudar a topologia diferencial. Eu não entendo esses detalhes porque não precisa e seria muito complicado colocá-los agora, tá?
Mais dúvidas? Você diz para o mapa iota? Então, eu ia terminar agora isso. Né? Aí eu termino e a gente discute caso tenha dúvidas. Alguma coisa antes? Então, pessoal, a gente terminou justamente fazendo isso. Né? A gente fez o seguinte. Eu formalizei aquele mapa entre as classes de equivalência e as derivações. Né? Eu falei o seguinte, eu tenho o iota, é um mapa que me leva uma classe de equivalência sigma, tá certo? E aí eu já defino ela aplicada numa f como sendo d dt de f de sigma calculado em t igual a zero, tá certo? E naturalmente esse iota ele está levando tpm em dpm, certo? A gente provou que de fato isso aqui é uma derivação, ou seja, todas as propriedades dos objetos daqui são satisfeitas por esse objeto em específico, em particular, tá certo? A gente provou que esse mapa aqui, ele é injetor, tá certo? A gente provou basicamente o seguinte, se sigma for igual a ρ, isso implica que sigma é igual a ρ. A gente provou isso na aula passada, tá certo? Isso aqui é o que você precisa para provar que um mapa é injetor. Todos os mapas, para você provar injetividade, você precisa provar isso aqui, tá certo? Eu não sei se eu terminei, mas de qualquer forma eu faço mais uma vez a sobrejeção, né? Ou seja, iota é sobrejetora, tá certo? Bom, a questão é o seguinte, a gente precisa provar para ela ser sobrejetora que para qualquer VP pertencente a dpm, tá? Existe uma curva, eu vou chamar sigma V, tal que a injeção de sigma V é igual a VP. Ou seja, para qualquer elemento da minha imagem, eu posso encontrar um elemento do domínio que leva nele. Aí eu garanto que toda a imagem está sendo atingida pela minha função. Então, se ela é injetora, ou seja, dois elementos quaisquer são sempre levados em dois diferentes, e todos os elementos da minha imagem são atingidos, significa que eu tenho um mapa de 1 para 1. Significa que só existe um aqui para um lá e vice-versa. Então, esse mapa é inversível, bonitinho, bem definido, tá certo? A gente precisa provar esse negócio aqui. Agora, isso é razoavelmente fácil de fazer, porque é o seguinte, a gente pode pegar uma curva dr ds v mi dt, tá certo? E essa curva em t igual a zero, para ela coincidir com esse cara aqui, ela tem que ser igual a esse valor aqui, da minha derivação, aplicado nessas funções aqui. Tá certo? Aí a pergunta é, sempre vai existir uma curva cujas derivadas em um ponto só são dadas por isso aqui? Se S já é a nossa carta
Isso, né? Ou seja, SV é φ bola sigma V. Tá certo? A pergunta é, isso aqui existe? Para quaisquer N números que eu tiver aqui, veja, isso aqui são N números. Lembra que a derivação pega uma função e me retorna um número. Certo? Então são N números reais. A pergunta é, eu consigo encontrar N funções de t que tenham cada uma delas uma derivada diferente? Num ponto só? Tá vendo? Ó? Digamos que eu pego aqui a primeira delas. Então eu preciso descobrir, eu preciso de uma função SV1, uma função qualquer de t, tá? Tal que dt dessa função, depois tomando em t igual a 0, seja igual a esse número aqui. Eu consigo fazer isso? Sempre consigo, né? Você pode, se você quiser, você pode até escrever você pode escrever uma curva explicitamente aqui. Basta você falar, por exemplo, o seguinte: SV mi vai ser igual a t vezes vp x mi e pronto. Tá aí sua curva. Essa curva satisfaz essa condição aqui. Tá certo? Isso aqui te dá uma curva particular lá no seu espaço. Se você pegar e aplicar a carta φ-1 aqui, isso te dá uma curva qualquer lá no seu espaço original. E a classe de equivalência dessa curva coincide com VP. Né? Porque eu estou provando que eu consigo construir uma curva que tenha essa propriedade. Só que se essa curva tem essa propriedade, essa aqui em particular tem, basicamente a gente tem pela definição do iota, que é esse aqui, que essa curva leva na derivação que eu quero. Tá certo? Ou seja, vamos aplicar isso aqui. Eu vou deixar esse cara aqui de cima. Então vamos aplicar iota nessa curva específica. V, tá certo? Vamos aplicar isso numa F qualquer. Isso aqui vai ser igual a quanto? dt. Aí vamos botar assim. Deixa eu ver o quão rápido eu faço esse negócio para não ficar... Vou botar aqui. Tá bom para você se eu colocar o F direto aqui? S. Todo mundo entende o que eu fiz aqui? Eu só botei botei aqui um φ menos 1 φ. Preciso botar. Tá certo? Aí esse com esse virou o SV, que é aquilo ali, e esse com esse virou o Fzão. Certo? Mas isso aqui é o que, pessoal? df dx mi dx mi dx mi dt. Desculpa. ds v mi dt em t igual a 0. Mas eu construí essa curva para ela coincidir com VP. Ou seja, eu construí essa curva para que isso aqui seja igual a VP de x mi. Então eu posso substituir aqui. Então isso vai ficar assim, ó. Del f del x mi VP de x mi. Tá certo? Só que isso aqui é VP em Fzinho. Ou seja, eu acabei de mostrar aqui, dado um VP, eu construí uma curva sigma V, cuja o mapa pelo iota dela me leva na mesma derivação.
Isso vale para qualquer derivação. Então, eu sempre consigo atingir todas as derivações que eu quiser a partir de uma curva. Ou seja, isso prova que iota é sobrejetora. Isso tá, como é que tá, pessoal? 100%, 50%, 20%, 5%? Qual delas? Lembra que a gente provou isso na aula passada? Toda a aula passada foi para provar que um VP qualquer pode ser escrito como uma combinação linear, né? A gente provou isso aqui. Deixa eu botar aqui embaixo. A gente provou na aula passada que VP é igual a VP. Vou botar o somatório aqui bonitinho. Até N de VP de xmi del x p. Lembra que a gente provou isso aqui? Eu estou usando conversão de Einstein, né? Mas bom, só para ficar explícito aqui. Isso aqui, atuando numa f qualquer, dá isso aqui. Lembra que para essa derivação aqui atuar numa f, ele pega a f e bota na carta e calcula a derivada. Eu só li de trás para frente. Podemos seguir? Bom, então o iota é sobrejetora e injetora, então iota é bijetora. E se iota é bijetora, significa basicamente que a gente tem um isomorfismo, né? Ou seja, a gente tem aqui que TPM, aí eu botar esse igual assim para dizer que ele é isomórfico a DPM. Ele não é o mesmo espaço, tá? Mas tem as mesmas propriedades de espaço vetorial, certo? E, naturalmente, a dimensão de um é igual à dimensão do outro e, portanto, igual a n, porque a gente provou que a dimensão desse cara é n. Então, a gente provou que a dimensão do TPM é n, certo? Ou seja, a gente provou que a dimensão do espaço das classes de equivalência é n. É muito mais abstrato do que as derivações. Mas a partir da relação que a gente obteve entre esses dois espaços, a gente conseguiu provar que a dimensão desse espaço mais complicado também é n. Ok? Bom, vamos começar tensores, então. Tensores em variedades, tá? Bom, o que a gente vai fazer a partir de agora é o seguinte. Até esse ponto, eu estou dando essa parte de geometria diferencial de uma maneira mais formal e precisa, com a variedade, com as cartas, tá certo? Agora que você já tem mais ou menos uma primeira interação com esse tipo de formalidades matemáticas, a gente vai abandonar essas formalidades, tá certo? E fazer uma coisa mais prática, ok? Então, basicamente, agora, quando a gente for falar de uma função, f, né, a gente vai geralmente usar a f maiúsculo de cara. Em vez de a gente falar, existe uma função na variedade, existe uma carta e agora a representação local, a gente usa a representação local sem precisar falar tudo isso. Quando for necessário, ou seja, quando houver uma transição entre cartas, a gente introduz as coisas precisamente. Mas enquanto não houver ambiguidade em relação à carta que você está trabalhando, a gente simplesmente trabalha na representação local. Na representação local, as nossas derivações são simplesmente dadas por isso aqui. Não tem ambiguidade, não preciso dizer que isso aqui está na carta, no ponto, né? Quer dizer, no ponto eu preciso, mas na carta eu não preciso. Então, as derivações vão ser dadas por essa expressão aqui. Ou seja, as derivações vão ser simplesmente derivadas parciais, uma vez que uma carta está escolhida, tá certo? E um vetor V qualquer pode ser escrito como Vmi del
xmi, tá certo? Onde eu só defini que esse meu vmi aqui como é que se diz? É dado pela minha derivação atuando numa certa função coordenada aqui. É só para a gente não ficar escrevendo uma coisa muito longa, tá certo? Ok? Então, quando vocês pegarem um livro, tipo o livro do Wald, ou um livro de relatividade geral, ou um livro de geometria diferencial, geralmente ele vai usar essa notação aqui direto, tá certo? Mas pode ficar bastante confuso na hora que você for fazer coisas um pouco mais avançadas, certo? Por isso que é importante você saber de onde que essas coisas nasceram e como usá-las quando for o caso, certo? Ok, então vamos começar aqui. Para a gente construir tensores, a gente precisa do primeiro ingrediente, que são os espaços duais, tá certo? Aqui é bom a gente ressaltar o seguinte. Se você vai e pega um livro de álgebra linear, ele vai definir o espaço dual de uma forma parecida com o que eu estou definindo aqui, só que ele vai ficar restrito ao fato de que você tem um espaço vetorial e um espaço dual, tá certo? A nossa grande diferença aqui, e aí isso fez diferença também para o nosso próprio espaço vetorial, porque veja, se eu falo assim, tem um espaço vetorial, aí você pode me perguntar sobre a base, como construir a base ou não, tá certo? Mas somente dizer que eu tenho um espaço vetorial não me dá ingredientes suficientes para eu escrever uma base. Tá certo? A grande diferença o que fez a grande diferença aqui para a gente construir tanto o TPM quanto o DPM é que nós não temos só uma estrutura de espaço vetorial. É que nós temos uma estrutura de espaço vetorial e uma estrutura de variedades. Então a gente usou o tempo todo carta para fazer coisas. Então a presença das cartas nos permite acrescentar estruturas aos nossos espaços vetoriais e vai nos permitir acrescentar mais estruturas também ao espaço dual. Tá certo? Então, você pegar um livro de matemática pura, se o cara não está escrevendo de espaços vetoriais e espaços duais no contexto de variedades, não vai ter um monte de coisas que a gente vai ter nesse contexto aqui. Tá certo? Isso vai ser extremamente importante, porque, por exemplo, quando a gente vai falando de espaços vetoriais e espaços duais para a construção do espaço de Hilbert na mecânica quântica, você não tem cartas. Você não tem uma estrutura subjacente para nos ajudar. A gente tem outras coisas. Lá naquele contexto, a gente vai ter operadores que a gente vai supor que são autoadjuntos e a gente vai usar esses operadores autoadjuntos para construir as bases. Enquanto aqui, a gente não tem muito operador que nos interesse, pelo menos não, inicialmente, mas a gente tem as cartas que nos ajudam a construir as bases. Vocês veem que a mesma estrutura matemática, que é espaço vetorial e espaço dual, está presente nos dois assuntos. Só que num deles eu tenho isso mais operadores e no outro eu tenho isso mais cartas. Tá certo? Então, a gente está costurando essas estruturas matemáticas com outras estruturas para construir o nosso modelo matemático do fenômeno físico. Tá certo? Por isso que às vezes a gente acaba vendo essas coisas de novo, parece que a gente está vendo a mesma coisa em vários contextos, mas é a mesma coisa, só que geralmente modificadas por estruturas adicionais. Ok? Não modificadas, mas na adição de estruturas adicionais. Tá? A gente vai chamar essa base aqui, ó, toda vez que você escrever um vetor em termos de ddx, você vai dizer que essas componentes são componentes numa base coordenada. Certo? Justamente porque aqui tem a ver com as coordenadas, ou seja, que tem a ver com a carta. Existem outras maneiras de fazer geometria diferencial que não é em bases coordenadas, mas geralmente na física a gente não usa muito. Você, por exemplo, procurar tensor de Riemann na Wikipedia, você vai ver que vai ter um monte de termos adicionais se você comparar com um livro de física, e esses termos adicionais vêm porque no da Wikipedia não pressupõe-se uma base coordenada. Certo? É só um detalhe técnico que não vem só para vocês saberem o que eu quero dizer quando eu falar que nós estamos usando uma base coordenada. Certo? Então, bom, o espaço dual é o de sempre, né? Nesse caso de espaços vetoriais de dimensão finita, eu tenho o espaço, né, eu digo que W til pertence a V, espaço dual dV. Então, eu tenho que esse cara aqui pertence aqui, então,
W em V é igual, pertence aos reais, para todo V pertencente à Vzão. Tá certo? Então, eu estou definindo que esses caras aqui levam elementos do espaço vetorial em números, tá certo? E eu tenho que W de V mais U é igual a W de V mais W de U, tá certo? E W de R V é igual a R W de V, certo? Para todo, onde eu tenho que R pertence aos reais e U pertence ao meu espaço vetorial. Ok? Então, o meu espaço dual é esse espaço V estrela, tá certo? Que é composto por esses objetos W aqui, que levam vetores em números. Tá? Então, você vê, aqui eu estou definindo que esse mapa é linear. Então, você vê que aqui é a soma de vetores e aqui é a soma de números. Então, eu estou usando a soma de números para definir a soma de vetores. Tá certo? Aqui é a multiplicação, de um vetor por um número, que está definido lá atrás. E aqui eu estou botando a multiplicação do funcional por um número. Tá certo? Mas aqui é a multiplicação de dois números reais. Tá? Então, é a mesma coisa. Bom, a gente pode estender o espaço dual para ser também um espaço vetorial, definindo a soma assim. W mais L em V é definido como sendo W de V mais L de V. Tá certo? E eu defino a multiplicação do funcional por um número real como a multiplicação do resultado desse cara com esse cara aqui. Tá certo? Onde L pertence a V estrela. Tá certo? Então, é aquilo que vocês provavelmente já tinham visto. A gente tem um espaço vetorial V e do espaço vetorial V eu defino um novo espaço vetorial dos funcionais lineares. Certo? Bom, a primeira coisa que a gente pode notar aqui é o seguinte. Se eu sei, digamos que eu tenha nesse meu espaço vetorial V, eu tenho uma base qualquer que eu vou escrever assim. Aqui. Isso, tá? Eu tenho uma base qualquer que eu vou chamar da seguinte forma. VA e A. Lembrando que esses caras aqui são vetores, tá certo? Ou seja, onde EA pertence a V. Não confundir isso aqui com componentes, tá? O A aqui, ele rotula quais são os vetores de base que eu tenho. É o primeiro vetor, segundo vetor, terceiro vetor e assim por diante. Certo? Então, se eu tenho uma base qualquer, né, eu tenho uma base aqui, desses elementos daqui, né, ou seja, EA forma uma base, então eu sempre posso escrever um vetor assim, ok? Bom, se eu posso escrever um vetor assim, eu posso também aplicar o meu funcional nesse cara. Certo? Nesse caso, esse cara aqui é um número, sai e vai ficar assim. VA, W, de EA. E qual a importância disso aqui? É o seguinte. Se eu sei como o meu funcional atua na base, eu sei como ele atua em qualquer vetor. Tá certo? Ou seja, se esse cara aqui vai me dar um certo conjunto de números, e é o caso, que eu posso chamar assim, se eu conheço esse conjunto de N números aqui, eu sei aplicar o meu funcional em qualquer vetor.
Tá certo? Isso aqui está compreendido, pessoal? É um pouquinho sutil. Tá? Ok. Bom, ou seja, eu posso pegar agora esses meus funcionais e procurar os funcionais que satisfaçam o seguinte. E, tio, A, onde novamente o rótulo aqui designa esse objeto como sendo diferente desse aqui, tá certo? Em B é igual a delta BA. Todo mundo concorda que eu posso encontrar esses funcionais aqui? Eu concordo, eu não consigo enxergar o que está no caminho para você chegar. Quando a gente for usar uma base coordenada, isso vai, a gente, justamente o que eu estava falando para vocês logo no comecinho, a gente vai se valer das estruturas das cartas para fazer essa conta de uma forma muito mais fácil. Certo? Se pegar um livro de álgebra linear pura que não está falando de variedades, ele vai provar que isso aqui é verdade sempre. Certo? Para você provar que isso aqui é verdade sempre, basicamente você tem que resolver essa equação aqui. Né? Você precisa aplicar esse cara aqui e escolher igualar esse negócio aqui a uma situação em que... Quer ver? Como é que uma maneira rápida de ver como é que se prova isso? Só um segundo. Basicamente, basta eu escolher essas... Eu pego o primeiro W aqui e eu escolho que essa componente do meu W, ou seja, eu defino que a ação dele no E1 é igual a 1, e no E2 é igual a 0, no E3 é igual a 0 e assim por diante. Professor, esse tio agora, vou te fazer esse quadrado, ele agora é o nosso funcional. É o nosso funcional. São novos funcionais. Mas ele veio desse W ou ele é um novo funcional? O WT é um genérico. Esses são específicos. Mas que não vem ainda desse daqui, né? Como assim vir dele? Isso aqui vale para qualquer funcional e isso aqui vale para essa família especial de funcionais. Ah, é que a gente está usando o mesmo E, entendeu? Eu botei de propósito. Mas é por isso que eu falei, o rótulo acima e o tio eu usei para distinguir isso disso. Em vez de usar outra letra, eu poderia ter chamado isso aqui de, sei lá, J, mas eu preferi chamar de E, porque ele também é uma base. E aí, geralmente a gente usa E para base. Certo? É só para ficar evidente que você tem um mapa de 1 para 1 entre elementos do seu espaço vetorial e elementos do seu espaço dual. Tá certo? Oi? É que está escrito ali. Espaço dual é o espaço dos elementos W, tal que ele leva um vetor no número para qualquer vetor, satisfaz linearidade na soma e linearidade pela multiplicação por escalar. Oi? Ah, não, a gente acabou de introduzir. Certo? Bom, vocês viram isso também em mecânica quântica, né? Em mecânica quântica a gente está fazendo bastante o espaço dual, que é o espaço dos... Ah, vocês não estão, né? Bom, mas não precisa, porque a gente está vendo aqui já também de novo, tá bom? Ok. Então é fácil ver que esse cara aqui forma uma base, tá certo? No espaço dual, ou seja, se eu conheço esses caras aqui, eu posso fazer combinações lineares dele para obter qualquer W, tá certo? Na verdade, é fácil ver que W til é igual a W til A e til A. Certo? Basta você ver que essa combinação linear da minha base tem o mesmo efeito sobre V do que o meu W original. Então, vamos lá. Eu quero calcular meu W no V.
Aí eu escrevi ele aqui, né? Reescrevi o meu V na base, usei linearidade para tirar esses valores aqui, esses números reais, de dentro da ação do meu funcional, e encontrei esses números aqui, ó. São números. Tá? Eu tenho tantos números quanto forem os elementos da minha base. Então eu tenho N números aqui. Eu falei, beleza. Agora eu defini essa base aqui, que tem essa atuação, ou seja, esse cara atuando nesse dá uma delta de crônica de BA. Ok? Ótimo. Agora, eu simplesmente estou afirmando para vocês que é fácil ver que o meu W pode ser escrito assim. Para você ver isso, você pode voltar para cá. Cadê? Para ver isso, a gente faz o seguinte. A gente atua no V. Aí a gente já viu que isso aqui vai dar VA W tio A, que é isso aqui, tá certo? Mas o W tio A é o quê? Opa, tá certo. Meu W tio A vai ser igual, é o que já estava ali. Espera um pouquinho que agora um instante. Não, tá certo. Isso aqui era só isso aqui mesmo. Então a gente troca a ordem só para ficar mais evidente o que a gente está fazendo. E esse cara aqui é o nosso VA, tá certo? Só que VA pode ser reescrito como sendo o meu EA atuando em V. Tá certo? Por quê? Porque isso aqui, ó, vai ser igual a EA atuando em V, C e C. Tá certo? Isso aqui vai ser VC E tio A E C. Só que isso aqui é uma delta de crônica. Então isso aqui é VA. Tá certo? Então eu reescrevi esse cara aqui assim. Portanto, isso aqui vai ser igual a W tio A E tio A atuando em V. Tá certo? Pois não. Posso. Ok. Bom, dá para provar que é base, vocês podem fazer uma boa, não é difícil. Eu já provei esse segundo passo. Tá. Bom, com isso, né, se você tem uma outra base com a mesma dimensão, com o mesmo número de elementos, então dimensão de V é igual a dimensão de V estrela. Tá certo? Então, a gente mostrou que tem N elementos na nossa base dos nossos duais. Então, o nosso espaço vetorial dos duais também tem a mesma dimensão do nosso espaço original. Ok? Tá. Ok. E a gente pode perguntar: o que será o espaço V? Esse cara aqui é um espaço vetorial, certo? A gente acabou de descobrir que para um espaço vetorial eu posso encontrar o dual. Então eu posso perguntar quem é o dual do dual. Tá certo? Então o dual do dual. Então vamos dizer o seguinte: se K barra
pertence ao dual do dual, então K barra leva W til em um número. Certo? Então, seguindo a mesma lógica que a gente viu antes, a gente sabe que dimensão de V estrela é igual à dimensão de V dual dual. Tá certo? Ou seja, o dual do dual tem a mesma dimensão do dual, que tem a mesma dimensão do espaço original. Tá certo? Aí você pode perguntar, poxa, então a gente encontrou uma sequência infinita de espaços vetoriais não relacionados, né? Mas não é o caso. Que aí a gente pode fazer a seguinte brincadeira. A gente pode definir uma aplicação J que leva vetores de V em elementos do dual do dual. Certo? Vamos lá. Bom, o que está acontecendo aqui? Então, esse cara aqui, ó, né, pertence ao dual do dual, onde V pertence aos vetores. Todo mundo concorda? Pela definição do que eu estou dando ali. E eu vou definir que esse cara, atuando em W, é igual, é definido por WV. Parece que eu estou roubando, mas eu não estou. Tá? A beleza desse mapa aqui é que ele não depende de base, ele não depende de nada. Tá certo? Eu estou usando somente estruturas pré-existentes. Dado o meu espaço e meu espaço dual, eu consigo definir o mapa J. Dado um espaço e o seu dual, você sempre é capaz de definir o mapa J. Certo? Isso aqui está entendido? É bem sutil. Isso a gente faz muito em geometria diferencial. Esse tipo de coisa em que você define a aplicação do alvo sobre o mapa como o contrário. Tá certo? Agora, o que a gente precisa fazer? A pergunta é: J de V igual a J de V' implica em V igual a V'? É fácil, né? Porque isso aqui, se eu aplicar num W qualquer, isso aqui vai ficar W til de V igual a W til de V', certo? Só que esse cara é um funcional linear, isso é a mesma coisa que dizer que W V menos V' é igual a zero. Tá certo? Se eu escolher qualquer W diferente de zero, como isso aqui pode ser qualquer W, eu posso escolher, por exemplo, a base. Se eu escolher a base aqui, isso implica que isso só vai ser zero se isso for igual a isso. Ou seja, o mapa J não só existe, vem de graça, mas ele é injetor. Tá certo? E além disso, digamos que eu tenho um certo K que habita um espaço dual do dual, que eu posso calcular ele numa certa base. Aqui. Esse cara vai me dar KA. Tá certo? Então, se eu construir o vetor V igual a KA
EA, dá para ver que esse vetor V ele pode ser usado no J para obter o meu próprio K-bar. É o mesmo truque. Eu pego agora um elemento do dual e uso as componentes dele para construir um elemento do espaço vetorial que, quando levado para o dual do dual, dá o mesmo cara. Certo? Então, não só é injetor, como é sobrejetor. Então, se eu tenho um mapa que é natural, injetor e sobrejetor, então, basicamente, não tem nada que distingua esse espaço, né? Ou seja, basicamente o que a gente mostrou é que V é isomórfico a V estrela, estrela, com um mapa natural. Ou seja, esse mapa não envolve nenhum tipo de estrutura geométrica adicional. Então, é por isso que a gente não tem nenhum grande interesse em buscar agora o dual do dual do dual do dual, porque assim, você só vai voltar sempre aos mesmos espaços. O original e o dual do dual. O original e o dual. O original e o dual, o original e o dual, o original e o dual, e assim por diante. Certo? Então, você não ganha uma infinita sequência de estruturas diferentes. Na verdade, só tem duas. Por isso que os tensores só têm índice embaixo e em cima. Porque se tivesse o dual do dual e ele fosse diferente, talvez a gente tivesse que ter um tensor com índice embaixo, em cima e um no meio, ou atrás, ou qualquer coisa assim, o que ia dificultar um pouco a nossa vida. Tá certo? Mas você veja, a gente está exaurindo a estrutura matemática totalmente. A gente está tentando encontrar todas as direções que a gente pode ir com essa construção de mapas lineares atuando em espaços vetoriais. Tá certo? Ok. Então, a gente não vai mais se referir a dual do dual, tá certo? Mas a gente vai lembrar, a gente vai usar implicitamente isso aqui, tá certo? Ao invés de usar isso aqui. Para não carregar essa notação horrorosa aqui, toda vez que eu calcular um vetor atuando num covetor, vocês lembram que isso está definido como sendo o covetor atuando no vetor. Tá certo? Ou seja, você pode pensar no vetor agora como sendo um funcional linear que atua no espaço dos duais. Tá certo? Isso é o que vocês fazem o tempo todo em física, tá? Então, assim, parece que eu estou falando uma coisa muito esotérica aqui, mas na verdade é arroz com feijão. Ok. Então agora, covetores. Em DPM. Será que a gente consegue usar a estrutura adicional de DPM para construir coisas mais facilmente manipuláveis? Ou seja, para coisas que vocês estão acostumados? Né? E a resposta vai ser sim. Pois não. 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 Só se tivesse um escalar de Não. Não é equivalente àquilo que você está pensando. Pra você ter uma ideia, até agora, aqui, a gente não introduziu nenhum conceito de produto interno. É o conceito de produto interno antilinear à esquerda que nos permite ter ainda um novo mapa entre vetores e covetores. Você vê que o mapa você vê que eu nem escrevi um mapa entre vetores e covetores aqui. Eu defini base e defini uma base dos covetores. Mas em momento nenhum eu disse que como é que você pega um V e chega num ômega W. Né? Eu não fiz isso. E aqui não existe como fazer em geometria diferencial em geral. No contexto de mecânica clássica, vai haver um objeto que a gente chama de forma simplética, que ele serve para levar vetores em covetores. Na mecânica quântica, a gente usa o produto interno do espaço de Hilbert. Né? Na geometria riemanniana ou pseudo-riemanniana, a gente usa a métrica. Mas até esse ponto onde nós estamos aqui, a gente não tem objeto adicional que nos sirva para fazer esse mapa. O único mapa que a gente obteve é entre o dual do dual e o original, que é aquele mapa J que a gente acabou de ver aqui. Certo? Ok. Então, a gente pode muito bem ver um vetor agora
assim, certo? Para um V pertencente a DPM, ok? Aqui eu teria que ter, né? Eu teria que estar mantendo a notação disso aqui, ou chamar esse ponto de x, alguma coisa do tipo. Mas como a gente está agora no negócio de poupar notação, a gente vai escrever só a notação necessária quando for ambíguo, tá? Então a gente vai escrever assim, certo? Está implícito que isso aqui vale para um ponto da variedade, e esse ponto da variedade está mapeado nessa carta pelo ponto x, certo? Para a gente não precisar ficar escrevendo coisas muito longas agora, bom? Ok. Então, esse cara é um elemento do nosso vetor. Vamos definir o operador D. Eu acho que vocês estão cansados de ver. Veja, eu vou definir esse operador D como um operador que leva C infinito M em um funcional linear. Tá certo? Então, veja, eu vou precisar usar a estrutura existente na minha variedade para definir esse operador D. Certo? Eu vou dizer que ele funciona assim. D pega uma F e agora isso aqui tem que agir sobre um V. Tá certo? Olha o mesmo truque que eu usei antes, eu vou usar de novo aqui. Eu defino isso como sendo V atuando em F. Lembra que V é uma derivação? E derivação leva esses caras em números? Então, agora D levou minha F num funcional e esse funcional atua em V definido dessa forma. A forma que esse funcional atua em V é definido assim. Então, aquele Dzinho que vocês estão acostumados a trabalhar em cálculo é esse D aqui. Tá certo? Isso aqui é uma forma diferencial e as formas diferenciais de mais dimensão é o que vocês usam o tempo todo lá em cálculo para definir integração em superfície. Quando vocês viram lá em eletromagnetismo, que você vai integrar sobre a casca de uma esfera, aí aparece o jacobiano da transformação. Tudo isso, na verdade, é isso aqui. Essas são as regras primárias que você tem. E eu só fui capaz de definir, de criar esse funcional novo aqui, porque eu já tinha estrutura de funções na variedade, cartas e tudo mais. Tá certo? Então, como eu falei, até dual do dual, a gente para aqui. É o máximo que a gente pode fazer. Quer dizer, pode-se provar um monte de teoremas, um monte de coisa, mas sem acrescentar nenhuma estrutura a mais. Agora que a gente está numa variedade, que a gente está não num espaço vetorial qualquer, mas a gente está nesse espaço vetorial, eu posso me valer de estrutura adicional dentro dele para definir já um elemento do meu espaço dual. Tá certo? E o bonito disso aqui é o seguinte, é muito fácil calcular x atuando em del x ni. Isso aqui é delta mini. Logo, isso aqui forma uma base no espaço dual. Esse cara é uma base no meu espaço dual. Então eu tenho já toda uma estrutura pronta para trabalhar com o meu espaço dual de graça. Professor, quando que o DPM se tornou dual nesse processo? DPM. Não, eu só falei o seguinte, tem uma derivação, essa derivação, né, naturalmente pertence a um espaço lá, um DPM qualquer, que é DPM, certo? Aí eu falo o seguinte, vamos definir um operador que me leva uma função da variedade em um elemento do espaço dual. Como eu sei construir elementos, como eu sei quais são todas as propriedades que o espaço dual tem que ter, porque a gente acabou de discutir, eu simplesmente vejo se essa minha definição satisfaz as condições todas.
Você pode checar isso lá, fazer um exercício. Você vê se esse cara é linear na multiplicação por escalar, se é linear na soma. Você vai ver que esse cara aqui tem todas as propriedades que o elemento daqui tem que ter. Esse P de F é o elemento do espaço dual? Não, o DF é o elemento do espaço dual. DF, ó. D leva uma F num elemento desse. Então, DF, ou seja, DF pertence a DPN estrela. Tá certo? Veja, o seu DF, ele serve como uma ferramenta de medir tamanhos de vetores. Porque ele pega um vetor e te dá um número. E é por isso que as formas diferenciais são usadas para integração. Porque um elemento do espaço dual, ele mede um vetor. Mas a gente vai construir outros elementos mais complicados que vão medir áreas, volumes. E é por isso que eles são usados para definir integração. Porque eles vão te dizer o seguinte, como que eu meço uma área num ponto? Como que eu meço um volume num ponto? Parece estranho, volume num ponto, né? Mas é porque é o volume infinitesimal, que depois você tem que integrar para ter o volume do seu espaço todo. Né? E, novamente, isso aqui vocês já viram o tempo todo, tá, pessoal? Só que vocês não viram com essa cara. Na verdade, a minha experiência nos cursos de cálculo é que a gente usa esses Ds bem freestyle. Botar um D, corta dos dois lados, divide dos dois lados, vira uma derivada. Né? Mas não é isso. Certo? Na verdade, isso aqui, né? Tem toda uma área da matemática sobre isso aqui. Cohomologia, porque isso aqui tem a ver com uma coisa chamada lema de Poincaré. É tipo... Não, passar dividido até que é um pouco melhor. Agora, cortar o D dos dois lados fica complicado. Você sabe que vocês conseguem provar o teorema de Stokes, o teorema de divergência, todos esses teoremas usando uma expressão só relacionada a esses Ds, né? Não, isso é geometria diferencial básica. A gente, não sei, acho que a gente não vai conseguir chegar lá, mas que aí seria muito extenso nessa direção. Bom, mas então vocês viram que o fato de eu estar trabalhando no meu espaço das derivações me dá de graça toda uma estrutura matemática para trabalhar com o espaço dual. Certo? Olha que interessante. Isso aqui não está nas minhas notas, mas eu acho que vale a pena. Veja bem, eu peguei o meu vetor e escrevi ele numa certa base coordenada. Tá certo? Agora aqui, para distinguir as duas coisas, eu vou botar um umzinho aqui. Tá? Beleza. Vamos dizer que eu quero o mesmo V, o mesmo vetor, só que numa base coordenada diferente. É fácil. É só aplicar a regra da cadeia. Tá certo? Vai ficar assim, ó. Del x2 alfa, del x1 mi, del x2 alfa. Tem que se acostumar um pouco a aplicar a regra da cadeia aqui, porque você tem que imaginar que você atuou isso aqui numa F, aí você botou a F da transição das cartas e obteve isso aqui. Mas agora você viu que as componentes do seu vetor na base coordenada 1 viram se transformam desse jeito aqui. Então, se pegar um texto antigo de relatividade geral, ele vai falar assim, os vetores contravariantes são os que se transformam assim. Ou seja, são aqueles que as componentes são escritas assim. Del x2 alfa, del x1 mi, v1 mi. Tá certo? Esses são os contravariantes. Porque a base se transforma covariantemente, mas a componente contravariantemente. Eu acho ruim isso aqui, eu acho que confunde o aluno e não serve para muita coisa. Porque, na verdade, o vetor é o mesmo. Tá certo? Só está escrevendo ele usando cartas diferentes, que
cartas diferentes induzem bases diferentes, mas o vetor é o mesmo. Eu posso usar uma base maluca qualquer, mas o meu vetor ele continua sendo o mesmo objeto matemático. Tá certo? Então eu vejo pouco valor em insistir nisso aqui. Certo? E aí você pode se perguntar o seguinte, o que acontece então se eu quero escrever um W qualquer aqui, ó, como sendo, a gente acabou de ver que esse cara aqui é uma base, então a gente tem o seguinte, ó, W til 1 alfa d x1 alfa. Tá certo? Posso escrever uma base assim também. Isso, só o sistema de coordenadas. Isso. Tá? Então, foi bom fazer isso porque eu acabei de ver que eu esqueci uma coisa. Vamos ver uma... Antes de eu falar isso aqui, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. O que acontece com o DF? A gente pode tentar calcular explicitamente as componentes de DF, tá certo? Para isso, o que a gente pode fazer? A gente pode atuar esse cara aqui no elemento da base qualquer aqui, que eu vou chamar de del x alfa. Tá certo? Isso aqui vai ficar como? Del f, del x alfa. Tá certo? Mas se eu multiplicar por v alfa, vai ficar assim, ó. df de v vai ser igual a del f del x alfa é v alfa. Tá certo? Até aqui tá claro? Só que d alfa, eu posso escrever de novo, vai ficar assim. Del f del x alfa d x alfa atuando em v. Certo? Pela definição, lembra que meu V alfa é o meu V alfa é o meu V atuando em X alfa? Né? Lembra disso aqui, ó. Vou botar aqui. V alfa é a definição da minha derivação V atuando na coordenada alfa. Então você vê que, olha aqui a regra, que vocês já estão acostumados também. DF, você pode calcular como sendo DF D. Aqui já está atuando em V. Deixa eu só escrever o DF em geral aqui. Aqui, ó, o meu DF, então... Aqui. Então, DF pode ser escrito como DF del x mi dx mi. Que é outra expressão que provavelmente vocês estão acostumados a usar. Tá certo? A gente provou que isso aqui é verdade usando as técnicas de derivação e como que uma coisa atua na outra, assim por diante. Certo? Portanto, se eu tenho um certo W til, ele pode sempre ser escrito como W til mi dx mi. Tá certo? Agora, se eu pensar que esse cara aqui é uma função coordenada de uma segunda carta, ou seja, eu boto um 1 aqui e um 1 aqui, então esse cara aqui é uma função de x2. Se ele é uma função de x2, eu posso usar a mesma regra aqui. Vai ficar assim, ó. W1 til mi, aí vai ficar assim, del x1 mi, del x2 ni, dx2 ni. Esse cara nada mais é do que a componente da mesma forma na carta 2. Tá certo? Ou seja, eu tenho aqui... Deixa eu botar aqui do lado. W
2 tio ni é igual a del x 1 ni del x 2 ni w 1 mi. Tá certo? W mi. Olha lá. Esse cara se transforma com essa matriz, que é 2, 1, e o índice que contrai está embaixo, o com de cima. Aqui é 1, 2, e o índice que contrai está aqui. Então, esse seria componentes covariantes. Essa aqui a gente chama de contravariantes e esses de covariantes. Você vê que a gente, sabendo associar essa estrutura de espaço dual, à estrutura de cartas, que nada mais é do que uma estrutura de troca de variáveis, a gente ganha de graça a maneira que essas componentes se transformam quando você muda de carta. Que é o que vocês fizeram o tempo todo em coordenadas esféricas para cartesianas, que a gente cansa de falar. Tá certo? Quando vocês calcularem divergente em coordenadas parabólicas cilíndricas, tudo você está fazendo isso aqui. Vocês veem isso em eletro, vocês estão fazendo essas coisas aqui. Quando vocês viram relatividade restrita, que isso aqui é uma transformação de Lorentz, por exemplo, isso aqui vai ser a coordenada nova no novo referencial inicial, a coordenada antiga no referencial inicial, mas você vai ver que esses caras vão se transformar com uma certa transformação de Lorentz e esse aqui com outra. De forma que essa vai ser inversa dessa. E é natural que seja inversa, né? Porque a gente sabe que W tio atuando em V, isso aqui não depende de carta. E a gente mostrou que isso aqui vai ser W tio mi, V mi. Então, o que quer que seja a transformação que eu faça aqui, a desse aqui vai aparecer inversa, justamente para que essa quantidade seja invariante. Porque essa quantidade está te dando uma afirmação física sólida. É um elemento geométrico atuando em outro elemento geométrico, sem em nenhum momento fazer referência à carta. A gente só ensina assim porque essa era uma maneira que se fazia no passado, onde você foca muito nas coordenadas numa certa base. Tá certo? Esses são os contravariantes e esses covariantes. Mas cuidado, porque veja, quando você escreve um vetor, o vetor, não faz sentido você falar que isso é um vetor covariante ou contravariante. Então, quando você escreve assim, ó, V mi, e aqui você tem del x mi, os elementos de base se transformam covariantemente. Mas as componentes contravariantemente. Justamente por isso que essa quantidade é independente da carta. Porque a transformação desse compensa a transformação desse. E a mesma coisa aqui. Então, na verdade, a um forma, se você quiser forçar a barra e pensar nesse cara aqui, ele é contravariante. Por mais que as componentes da um forma seja covariante. Se você quiser insistir em usar essa linguagem. E mesma coisa com o vetor. As componentes de um vetor são contravariantes, mas os elementos de base do vetor, que você usa para escrever um vetor, são covariantes. Por isso que eu acho essa nomenclatura muito confusa. Vetor é vetor. Se você botou coordenada para escrever ele, o problema é seu. Mas o vetor continua existindo, entendeu? Independente dessas formalizações aqui. Ok? Tá na hora já? Tá bom, pessoal.